Você já se perguntou como uma única pessoa pode mudar o curso da história? Imagine um homem cuja missão era perseguir seguidores de Jesus, mas que se tornou o maior defensor da fé cristã. Esta é a história extraordinária de Paulo, o apóstolo, e sua compreensão única da graça de Deus. No primeiro século da era cristã, o mundo estava dividido entre judeus e gentios. Os judeus eram o povo escolhido de Deus, enquanto os gentios eram considerados excluídos da aliança divina. Mas tudo estava prestes a mudar. Paulo, anteriormente conhecido como Saulo de Tarso, era um fariseu zeloso, dedicado à lei judaica. Ele perseguia implacavelmente os seguidores de Jesus, considerando-os uma ameaça à sua fé. Mas em uma jornada a Damasco, algo extraordinário aconteceu. Uma luz brilhante do céu o cegou, e ele ouviu a voz de Jesus. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Este encontro transformador mudou tudo. Saulo, o perseguidor, tornou-se Paulo, o apóstolo. Após sua conversão, Paulo recebeu uma missão única: revelar o mistério de Cristo aos gentios. Ele escreveu em Efésios 3:8-9: A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de anunciar aos gentios as riquezas insondáveis de Cristo e de esclarecer a todos a administração deste mistério. Mas o que era esse mistério? Paulo explica em Colossenses 1:26-27, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Este mistério revelado era revolucionário. Significava que a salvação através de Jesus Cristo estava disponível para todos, judeus e gentios. A graça de Deus não conhecia fronteiras étnicas ou culturais. Paulo via seu papel como um mordomo ou administrador desta graça. Em 1 Coríntios 4:1, ele escreve: Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Ele entendia que sua missão era um presente divino, uma responsabilidade sagrada. Mas essa missão não veio sem desafios. Paulo enfrentou oposição feroz de judeus que viam sua mensagem como uma ameaça às tradições estabelecidas. Ele também teve que navegar pelas complexidades culturais do mundo gentio. Em suas viagens missionárias, Paulo estabeleceu igrejas em cidades como Corinto, Éfeso e Filipos. Ele pregava nas sinagogas e praças públicas, debatia com filósofos e enfrentava perseguição. Através de tudo isso, ele permaneceu fiel à sua chamada. Paulo frequentemente usava a metáfora de um embaixador para descrever seu papel. Em 2 Coríntios 5:20, ele declara: Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Esta compreensão de ser um embaixador moldou a abordagem de Paulo. Ele adaptava sua mensagem para diferentes audiências, mas nunca comprometia o cerne do Evangelho. Aos judeus ele falava como um judeu. Aos gregos ele usava sua educação helenística para se conectar com eles. A visão de Paulo sobre seu papel ia além da pregação. Ele se via como um pai espiritual para as igrejas que fundou. Em 1 Coríntios 4:15 ele escreve: Ainda que tivessem 10.000 tutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois em Cristo Jesus eu me tornei pai de vocês por meio do Evangelho. Esta paternidade espiritual se manifestava em seu cuidado pastoral. Paulo escreveu cartas para encorajar, corrigir e instruir as igrejas. Essas epístolas se tornaram uma parte fundamental do Novo Testamento, revelando não apenas a teologia de Paulo, mas também seu coração pastoral. A compreensão de Paulo sobre a graça de Deus era profundamente pessoal. Ele nunca esqueceu seu passado como perseguidor da igreja. Em 1 Timóteo 1:15-16, ele reflete: Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo foi-me concedida misericórdia. Esta experiência pessoal da graça de Deus alimentou o zelo de Paulo em sua missão. Ele via cada conversão como um milagre da graça, cada igreja estabelecida como um testemunho do poder transformador de Deus. O impacto do ministério de Paulo foi imenso. Através de suas viagens missionárias e cartas, ele lançou as bases para a expansão do cristianismo no mundo gentio. Sua teologia da justificação pela fé e da unidade em Cristo continua a moldar o pensamento cristão até hoje. Paulo viu seu papel não apenas como um privilégio, mas como uma obrigação. Em Romanos 1:14-15 ele declara: Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes.
Por isso, estou pronto para anunciar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Essa sensação de dívida impulsionou Paulo a continuar sua missão, mesmo em face de grande adversidade. Ele suportou prisões, açoites, naufrágio e constante perigo. Em 2 Coríntios 11, ele lista seus sofrimentos, não para se gabar, mas para mostrar a profundidade de seu compromisso com o Evangelho. Apesar de todos os seus esforços, Paulo sempre deu o crédito a Deus. Em 1 Coríntios 15:10, ele escreve: "Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e sua graça para comigo não foi em vão. Antes, trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo." A vida de Paulo é um testemunho poderoso do poder transformador da graça de Deus. De perseguidor a apóstolo, de fariseu zeloso a pregador da liberdade em Cristo, a jornada de Paulo nos mostra que ninguém está além do alcance da graça divina. O legado de Paulo continua vivo hoje. Suas epístolas são estudadas e pregadas em todo o mundo. Sua compreensão da graça de Deus e sua paixão pela missão continuam a inspirar cristãos a compartilhar as riquezas insondáveis de Cristo com todas as pessoas, independentemente de sua origem. A história de Paulo nos desafia a considerar nosso próprio papel na mordomia da graça de Deus. Como podemos, em nossos próprios contextos, ser embaixadores de Cristo? Como podemos revelar o mistério do Evangelho àqueles ao nosso redor? Paulo viu sua vida como uma oferta viva a Deus. Em suas próprias palavras, em Filipenses 2:17, "Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o sacrifício e serviço que procedem da fé que vocês têm, estou contente e me alegro com todos vocês." Esta é a essência da mordomia da graça de Deus. Uma vida derramada em serviço alegre, revelando o amor de Cristo ao mundo necessitado. Que possamos, como Paulo, abraçar nossa chamada única, confiando na graça que nos capacita a cumprir nossa missão.